Bom dia a todos e todas. É um prazer aqui estar apresentando para vocês a professora Lia Feital Fusara Brant, professora da Universidade Federal de Viçosa. A Lia tem experiência em matemática, com ênfase em geometria algébrica. Ela fez seu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje, aqui nessa manhã, ela vai falar para a gente sobre gonalidade e índice de Clifford de curvas singulares via semigrupos. Obrigada, Lia, pela sua participação no nosso seminário. O tempo é seu agora. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Gilene. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, com a minha apresentação. Estão conseguindo ver? Bom, eu não estou conseguindo ver vocês, mas vou falar. Sim, estamos. Ok. Então, vou falar então sobre gonalidade, o índice de Clifford de curvas singulares via semigrupos. Eu preparei essa apresentação de uma forma que ficasse mais simplificada possível, pensando principalmente nos estudantes, né, tanto de final de graduação quanto de mestrado. E, então, apesar de ser geometria algébrica, a gente vai simplificar ao máximo todos esses conceitos que a gente vai ver, de forma que a gente consiga entender com o mínimo possível de conhecimentos prévios, ok? E aí, para isso, então, a gente vai ter que... Eu vou acabar fazendo alguns abusos de notação, espero que vocês não se importem com isso, ok? Uma maneira da gente estudar curvas singulares, né, que sempre foi o meu objeto de estudo desde o doutorado, uma maneira da gente estudar essas curvas singulares é via semigrupos numéricos ou semigrupos de valores. Tá? Então, eu estudo fortemente esses semigrupos e tudo que eu estudo sobre curvas, eu utilizo semigrupos, ok? Então, eu vou começar falando, essa é a minha estrutura da apresentação, vou começar falando de semigrupos, em seguida vou definir curvas singulares de uma forma bem simplificada e vou falar sobre esses dois invariantes, que é a gonalidade e o índice de Clifford, e aí, ao final, eu vou falar alguns resultados do meu trabalho mais recente, ok? Então, vamos começar. Para começar, bom, eu creio que muitos de vocês já devem conhecer esse conceito de semigrupos, né? Porque aí na UFO tem gente que trabalha com isso. Há uma motivação, né? Para que servem esses semigrupos? Vamos considerar essa pergunta. Qual seria a maior quantia que não pode ser obtida utilizando apenas moedas de valor 3 e de 5 reais? Esse problema, né, que é conhecido como problema de Frobenius, ele tem uma resposta que é o seguinte, né? Então, se você tem apenas moedas de 3 e de 5 reais, quais são os valores que você conseguiria obter gerado por 3 e 5? É o conjunto dos números naturais gerados por 3 e 5. Com isso, a gente tem, né, 0, 3, 5, 6 e de 8 em diante, todos os números naturais. Então, respondendo essa pergunta, né, a maior quantia que não pode ser obtida utilizando apenas essas moedas seria 7. Né, 7 reais, a gente não consegue obter. E aí, então, eu vou definir o que é o semigrupo numérico. Essa maior quantia, que é a resposta desse problema, a gente chama de número de Frobenius, tá? Justamente por causa desse problema. A definição, então, um semigrupo numérico que eu vou chamar de S, é um subconjunto de N que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, a gente vai obrigar que ele seja fechado em relação à soma, né? Se A mais B estão em E, se A e B estão em S, a soma também está. O zero tem que estar em S. E essa terceira condição é que, a partir de um certo número natural, todo mundo está, né? Todo número natural, a partir de um certo beta, está em S, ou seja, o seu complemento é finito. Esse maior inteiro aí, beta, é chamado condutor de S. A partir dele,
todo mundo, né, inclusive o beta, a partir do beta, todo mundo está em S, ele é chamado condutor. O número beta-1, que normalmente a gente chama de gama, é chamado número de Frobenius. Ele é o maior natural que não pertence a S. O inteiro L, que não está em S, é chamado uma lacuna de S. E aí a gente chama o conjunto de todas as lacunas de G. E a cardinalidade desse conjunto, G, é o gênero aritmético do semigrupo S. O menor elemento não nulo do semigrupo é chamada multiplicidade. E aí a gente tem aqui esse exemplo, um semigrupo gerado por 4, 6 e 7. Ele é esse semigrupo que contém todos esses números 0, 4, 6, 7, 8, e do 10 em diante todo mundo está. Eu representei dessa maneira, coloquei aqui, ó, 10, 11, 12, 13, e quando a gente tem a multiplicidade, né, 4, no momento em que você consegue 4 seguidos, quer dizer que a partir daí todos estão, tá? Isso aí é fácil de provar. Quando você encontra a multiplicidade, um número de inteiros equivalente à multiplicidade seguidos, então a partir dali todos estão. Ou seja, nesse exemplo aqui, e a gente representa aqui com essa seta, justamente que a partir dali todos estão. Nesse exemplo, então, o 10 seria o nosso condutor desse semigrupo. Ele tem o número de Frobenius 9, que é a última lacuna, a multiplicidade 4, o gênero 5, que são as lacunas, né? O número de lacunas é 1, 2, 3, 5 e 9. Então, a gente tem gênero 5. A gente vai definir aqui esse conjunto, se gama é o número de Frobenius de S, a gente vai definir esse conjunto K como sendo todos os inteiros em Z, tais que gama menos A não pertence a S. Tá? Esse conjunto K que a gente está definindo, ele não necessariamente é fechado em relação à soma, tá? E aí, eu vou fazer alguns exemplos para a gente calcular esse K, mas quando o K é igualzinho ao S, a gente diz que o semigrupo é simétrico. E quando o K é diferente de S, dizemos que o semigrupo S é não simétrico. Então, aqui, e a gente tem uma proposição aqui, que também é simples de provar, é que um semigrupo é simétrico se somente se o condutor é o dobro do gênero. Vou ver esse exemplo aqui, que é um exemplo simétrico. A gente tem esse semigrupo gerado por 4, 6 e 7, que foi o semigrupo que eu dei o exemplo anterior. Aí a gente representa aqui, não sei se vocês já viram esse tipo de representação. A gente coloca aqui em colunas 2 números naturais, de tal forma que a soma dos 2 elementos de cada coluna vai ser exatamente o número de Frobenius, que no caso é 9. Então, 0 mais 9, 1 mais 8, né? A soma é sempre Frobenius. A gente começa a partir do 0 na primeira linha, no sentido crescente aqui, e decrescente do 9, né? Na segunda linha, na forma decrescente. E aí, então, a gente coloca em preto todas as bolinhas pretas são os elementos que estão no semigrupo, e as bolinhas vazias são os elementos lacunas. Bom, pela definição daqui do K, quem que é o K, né? São os números inteiros, tal que o Frobenius menos ele não está em S. Então, aqui, Frobenius menos esse número seria o equivalente da mesma coluna. Então, quem que vai estar em K são os elementos tal que vou dizer que complementar em relação a essa coluna, tá? O complementar dele não está em S. Só que aqui, cada elemento de S sempre vai estar em K, tá? Porque o complementar não pode estar nele, porque senão a soma dos dois é dar o Frobenius e o semigrupo é fechado em relação com a soma, então eu nunca posso ter 2 bolinhas pretas aqui numa mesma coluna, já que o Frobenius é uma lacuna. Tá? E aí, então, nesse caso aqui, se você reparar, todos os que são lacunas aqui,
o complementar dele em relação à coluna está em S, então ele não está em K. Ou seja, K aqui equivale, é igualzinho ao conjunto S. Então, esse conjunto aqui é simétrico e, de fato, o condutor dele é 10, é o dobro do gênero. Sim. Aqui um semigrupo que não é simétrico, né? Um outro exemplo gerado por 4, 5 e 11 é esse semigrupo. Tem o 0, ó, eu representei ele aqui nesse formato. Ele tem o 0, o 4, o 5 e do 8 em diante. Então, o condutor dele é o 8, o gênero também é 5. Tem as lacunas 1, 2, 3, 6 e 7. Repare que o condutor 8 é diferente do dobro do gênero, tá? Então, ele já não é simétrico. Agora, a gente vai calcular o K, esse conjunto K. Então, eu vou olhar, né, na prática, eu vou olhar para todas as colunas dessa representação em diagrama do semigrupo e eu vou olhar as colunas que não tem nenhum elemento no semigrupo, porque são justamente os elementos que eu vou ter que adicionar ao S para estar em K, né? Como a gente já viu, todos os elementos de S sempre estão em K. Só que nesse caso aqui, essa coluna que contém o 1 e o 6 é uma coluna vazia, não tem elemento de semigrupo. Então, quando você olhar para o 1, por exemplo, o 1 vai ter que estar em K. Por quê? Porque o gama menos 1 é o 6, não pertence a S. Da mesma maneira, eu tenho que acrescentar o 6. Por quê? Porque o gama menos 6, que é o 1, também não está em S. Então, o K, nesse caso, é o S, união com o 1 e o 6. Então, a gente sempre vai acrescentar todos os elementos de coluna vazia aqui para ganhar em relação ao S, né? Para ter o K. Bom, aqui, gente, eu simplifiquei ao máximo, coloquei apenas algumas definições sobre semigrupos numéricos, tá? Para a gente poder entrar um pouco mais na parte da geometria algébrica em si. Tá? Semigrupos numéricos tem muita coisa além para a gente poder falar, mas eu me ative aqui a essas definições. Eu vou definir aqui agora, então, o que são curvas singulares. Uma curva, repare que a minha definição está bem específica. Eu estou definindo apenas uma curva algébrica parametrizada, uniramificada, monomial, tá? No espaço projetivo, PN. Parametrizada quer dizer que ela depende de parâmetro. E aqui, no caso, ela vai ter um único parâmetro. Então, essa uniramificada aqui, ela vai estar com um único parâmetro. E monomial quer dizer que os polinômios aqui, em função desse parâmetro, vão ser monômios, ok? Então, tem um porquê da gente estar restringindo a nossa definição aqui. São curvas específicas, mas são curvas que aparecem com bastante frequência, mas as continhas aqui para a gente vão ser bem mais simplificadas. Então, uma curva algébrica, parametrizada, uniramificada monomial, em PN, é um conjunto de pontos desse tipo aqui. T elevado a 1, T elevado a 2, T elevado a N, em que cada AI é um número natural e o MDC entre esses aqui é igual a 1. Caso contrário, a gente não vai ter um semigrupo de valor, um semigrupo numérico, tá? Então, eu preciso que esse MDC aqui seja 1 para a nossa definição, para a nossa curva estar bem definida. É possível a gente fazer uma mudança de coordenadas de forma que a gente tenha esses expoentes aqui de forma crescente, ok? Então, a gente sempre vai trabalhar com esses expoentes A1, A2, AN crescentes. Assim definida, C possui uma singularidade na origem, sempre que o A for maior que 1. O A1, aqui o primeiro deles aqui, for maior do que 1. Então, se você começa aqui com T ao quadrado, ou T ao cubo, a gente sempre vai ter uma singularidade na origem, tá? Eu não fiz a continha aqui em detalhes, mas é possível a gente provar que para essa curva não ter uma singularidade no infinito, eu preciso que os dois últimos aqui, o AN e o AN-1, tenham a diferença de uma unidade, tá? De AN menos AN-1 tem que ser igual a 1. Caso contrário, a curva vai ter uma singularidade no infinito.
Tá? Isso não é um problema, mas para a gente ter as nossas contas mais simplificadas, eu vou trabalhar com curvas que não têm singularidade no infinito, tem apenas a singularidade da origem. Tá? Agora eu vou definir o que é o anel local de uma curva. Seja P um ponto da curva C. O anel local O de C em P é o conjunto das funções racionais em C que estão definidas em P. E aí, então, no nosso caso aqui, em que a origem é o único ponto singular de C, a gente vai chamar simplesmente de anel local de C. Eu vou denotar por O esse conjunto, né, K aqui, dessa maneira, definido dessa maneira, que é o conjunto de todas as funções racionais em C que estão definidas nesse ponto P. E aí, também é fácil da gente provar que a valorização do anel local de uma curva C, né, que a gente chama de V de O, contida em N, é um semigrupo numérico. E a gente vai denotar por S e vou chamar de semigrupo da curva C. Todas essas definições e essas proposições estão bem simplificadas dessa maneira, gente, na dissertação de mestrado da minha aluna Paula, que defendeu ano passado, tá? Então, esse trabalho aí de simplificar a geometria algébrica nesse ponto foi feito junto com a Paula, tá? Na dissertação de mestrado dela. Eu não defini anel de valorização aqui para vocês, valorização de um anel, na verdade, mas tudo isso está lá no trabalho dela, eu vou colocar a referência para vocês no final, ok? E aí, então, a gente vai dizer que uma curva é Gorenstein se o seu semigrupo numérico é simétrico. Caso contrário, se o semigrupo não for simétrico, a gente diz que a curva é não Gorenstein. Existem muitos resultados em geometria algébrica que são válidos para curvas não singulares, né, curvas regulares, e também já existem muitos resultados para curvas Gorenstein. Então, desde o meu doutorado, há 12 anos atrás, eu tenho trabalhado principalmente com curvas não Gorenstein, que é onde tem mais novidades hoje em dia para a gente poder provar. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Essa curva aqui, ela é uma curva parametrizada, uniramificada monomial, e ela é dada por C de 1, T3, T5. Essa curva aqui é o conjunto de todos os pontos que são zeros desse polinômio aqui. Além disso, C tem esse anel local O, né, que é o conjunto aqui de K, de T3, T5. A valorização de O é exatamente gerado por 3 e 5. Isso daqui só acontece gerado por 3 e 5, em que 3 e 5 são os expoentes aqui, no caso dos monomiais, tá, gente? Se a curva não for monomial, isso aqui pode ser diferente. Então, o nosso semigrupo dessa curva vai ser esse cara aqui. Eu escolhi esse semigrupo, essa curva, porém aqui, da forma como ele está aqui, ela tem um ponto singular no infinito, tá? Mas a partir dos próximos exemplos, todos eu vou colocar sem o ponto singular no infinito, né? Aqui, por exemplo, né, a diferença do 5 para o 3 é 2, então tem lá uma singularidade no infinito. E aí, então, o que a gente vai trabalhar com curvas singulares? Eu vou trabalhar com curvas singulares agora. Meu objetivo vai ser definir a gonalidade, tá? Que basicamente a gonalidade mede, a gonalidade de uma curva mede o menor grau em que essa curva recobre a reta projetiva. Tá? Ele é um invariante que mede o quanto que essa curva se aproxima de ser uma reta. E também o nosso outro invariante é o índice de Clifford, de uma curva. Ele é um invariante que mede a sua complexidade. Tá? Mais especificamente, vai medir o quão distante uma curva é de ser hiperelíptica, que eu também acabei não definindo, mas basicamente no nosso
trabalho aqui, ser hiperelíptica significa que o número 2, pertence ao semigrupo S, tá? Então, para a gente conseguir definir esses dois invariantes, eu vou precisar da definição de feixes. No nosso... Gente, feixes é uma definição bem mais ampla do que essa, tá? Eu vou chamar de feixe aqui, mas na verdade a definição que eu estou dando é de um feixe livre de torção de posto 1 com dimensão R em C e grau D. Tá? Então, eu estou, como eu disse, né, simplificando ao máximo, porque eu estou definindo apenas o feixe que eu vou precisar nesse momento. Seja C uma curva com o anel local O. O conjunto de funções racionais F, que é igual a O de 1, F1, FR, então aqui são funções racionais contidas em cada C, é chamado um feixe livre de torção de posto 1, dimensão R aqui, ó, é até onde a gente vai com essas funções aqui. E grau D é o grau do feixe, eu vou mostrar daqui a pouquinho como que a gente calcula esse grau, tá? É a soma dos graus nos seus pontos, tá? Só que os pontos regulares, que não são do infinito, o grau é 0, então aqui vai ser o grau apenas nos pontos singulares, no meu caso aqui é o P, e mais o grau no ponto no infinito. Eu vou mostrar nos exemplos como que a gente calcula isso, tá? Esse grau de F em P é a dimensão de F cocientado por O. Tá? Aqui é como anel mesmo, tá? Então, a gente vai ver quem que está acrescentando, qual que é a dimensão, né? Quanto que está acrescentando no F, quanto que o F está acrescentando em relação ao O. E aí, então, a gente vai chamar apenas de feixe, apesar de ser toda essa definição aqui, eu vou chamar aqui apenas de feixe. Cada uma dessas funções FIs aqui, que geram um feixe, a gente chama de uma seção global do feixe. Então, eu vou definir aqui, vou começar com esse exemplo aqui. C é essa curva 1, T3, T7, T11 e T12. O T12 aqui, gente, ele era desnecessário se você for olhar só para os geradores do semigrupo, tá? Porque como o 3 está lá, se você olhar para o semigrupo mesmo S, se o 3 está lá, o 12 naturalmente já está, que é fechado em relação à soma. Porém, eu acrescentei esse 12 aqui para a gente não ter uma singularidade no infinito. E aí, então, essa curva tem em semigrupo S, 3, 6, 7 e do 9 em diante, tá todo mundo. Eu vou considerar esse feixe aqui, F de O de 1T. Então, essas são as minhas seções globais. E aí, eu vou calcular quem que é o grau desse feixe. A gente observa o seguinte, que se você pegar só essa seção global T aqui, né, esse polinômio T, a valorização de T é igual a 1. Eu não falei sobre a valorização, né? Mas no nosso caso aqui, a valorização é o maior expoente, é o expoente que vai aparecer de cada potência aqui do parâmetro T. Então, valorização de T aqui tem expoente 1, é 1. Mas o 1 não pertence a S. Então, ele vai ser acrescentado lá, né? Porque ele vai contabilizar nessa dimensão aqui. Agora, o 4, mesma coisa. O 4, ele é o T3, que estava aqui no anel, né? O anel O tinha o T3. Quando você aplica o feixe F aqui, você pode ter o T4. Você obtém o T4 aqui, T3 vezes T. E a valorização dele é 4. Mas o 4 não está em S, então a gente usa o 4 para contabilizar uma dimensão também. E, da mesma forma, o T7 está no anel. Então, quando você aplica o T, você tem o T8, cuja valorização é 8. E ele também não está em S. Então, esses três elementos aqui não pertencem a S, portanto,
eles vão contribuir nessa dimensão aqui de F porcentado por O. E a dimensão vai ser 3, né? Ou seja, o grau, aqui faltou um O, tá, gente? O grau do feixe O de 1T em P é 3. Além disso, sempre que o ponto no infinito for suave, né? Que é o caso aqui, a gente não tem uma singularidade no infinito, o grau no infinito é equivalente ao maior expoente do feixe. No caso aqui, o feixe só tem um expoente 1. Então, o grau de T, o grau do feixe F no infinito é 1. E de forma que o grau do feixe vai ser 3, que era o grau no ponto P, mais 1, que é o grau no infinito. Então, o grau desse feixe O de 1T aqui vai ser 4, nesse exemplo que a gente escolheu. Agora, ainda nesse semigrupo, eu posso querer calcular o grau de outro feixe, por exemplo, o feixe O de 1T2. Já esse feixe aqui, ele possui grau 2 no infinito, mas no ponto P, ele possui grau 3. Por quê? Porque o 2 não está no semigrupo, mas existe uma função, né, T2, que tem valorização 2. O 5 também não está no semigrupo, mas quando você pega o T3 com o T2, a valorização dá 5. E a mesma coisa aqui no 8, você pega T6 com T2, valorização dá 8. Então, eu tenho 3 elementos que não estavam no anel O, né, e apareceram no F barra O. Então, a gente tem que o grau desse feixe aqui é 5. Eu posso também calcular grau para feixes com mais seções. Esse aqui, por exemplo, eu peguei o feixe O de 1T, T2. Nesse caso aqui, a gente tem grau 2 no infinito, né, que é o maior grau aqui, que aparece o maior expoente, que é 2. E em P, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né, 5 números que não estão em S e que aparece função com essa valorização, né, que é o 1 e o 2, porque é a valorização do T e do T2. O 4 e o 5, porque é a valorização do T3 com T e do T3 com T2. E o 8 aparece porque é a valorização do T7 com o P. Então, o grau desse feixe no ponto P é 5, mais o grau no infinito, então, o grau desse feixe vai ser 7. Bom, espero que tenhamos conseguido entender aí como que se calcula grau de um feixe aqui no nosso caso. Bom, uma vez que a gente sabe calcular grau do feixe, eu posso já definir a nossa invariante, que é a gonalidade. A gonalidade de uma curva C é o menor inteiro D, tal que existe um feixe livre de torção, posto 1, dimensão 1 em C e grau D. A dimensão 1 é porque ele só vai ter uma seção global além do 1 aqui, né? Então, só vai ter um T elevado a 1A. E a gente vai, então, a gonalidade C vai ser o mínimo de grau de F, tal que F é um feixe com essa cara aqui. É um O de 1T elevado a 1A. Então, a gente teria que calcular o grau de todos os feixes dessa maneira. E eu quero pegar o menor de todos. Então, vamos ver aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui essa curva 1, T4, T5. Está contido em P2. Aqui é uma curva plana gerada por 4 e 5. O semigrupo é gerado por 4 e 5. O semigrupo dela, então, ele é 0, 4, 5, 8, 9, 10 e 12 em diante. É uma curva que tem gênero, ó, 1, 2, 3, 6, 7, 11. Ela tem gênero 6, multiplicidade 4, condutor 12, né? Número de probenos 11. E eu quero calcular agora
a gonalidade dessa curva. A gonalidade dessa curva, eu preciso calcular o grau de todos os feixes da forma O de 1t elevado a 1a. Bom, aí eu vou calcular. O de 1t vai ser 1 no infinito, né, que é o expoente aqui. E no ponto P, eu vou ter grau 3. Por quê? Vai ser a valorização do t, a valorização do T5 com T, né, que é o T6 aqui, a valorização do T10 com T, que dá o 11. Então, a gente tem 1, 2, 3 elementos aqui, acrescentando o grau. De forma que o grau desse feixe é 4. O grau do feixe 1T2 é 2 no infinito e 4 no ponto P, porque vai acrescentar aqui o 2, que é a valorização do T2, vai acrescentar aqui o 6 e o 7. O 6 é porque ele é o T4 com T2 e o 7 é o T5 com T2. Além disso, vai acrescentar o T11, porque é o T9 com T2. Vai acrescentar o 11, que é a valorização do T9 com T2. Então, a gente tem grau 4 em P mais 2 infinito, que dá grau 6. Agora, o O de 1T3, ele tem grau 3 no infinito e 3 no ponto P, porque vai acrescentar aqui o 3, que é a valorização do T3, vai acrescentar o 7, que é a valorização do T4 com T3, e vai acrescentar o 11, que é a valorização do T8 com T3. Então, foram três elementos que apareceram a mais aí. A partir do alfa igual a 4, né, o grau de 1T alfa vai ser sempre maior ou igual que 4, tá? Todo alfa maior ou igual que 4, porque pelo menos 4 vai estar lá no infinito. Mesmo que ele tenha grau 0 em P, né, que é o caso, por exemplo, do feixe O de 1T4. Ele tem grau 0 em P porque o 4 já está lá. Mas vai acrescentar grau pelo menos 4 no infinito. E como eu quero o mínimo, né, eu quero, pela definição aqui, eu quero o menor grau de todos, então, no nosso caso aqui, o menor de todos que vai aparecer é o grau 4. De forma que a gonalidade dessa curva aqui é 4. Esse teorema aqui que eu coloquei, ele não é nenhuma novidade, mas na dissertação da Paula a gente só compilou essas informações que são bem simples de provar e nós provamos de uma forma bem simplificada também. Tá? Então, seja ser uma curva singular parametrizada, monomial, ramificada, e esse seu semigrupo numérico. Então, são válidas as seguintes afirmações. Gonalidade de uma curva é sempre maior ou igual que 2, tá? Porque eu vou ter pelo menos um grau no infinito e o que dá o menor grau possível no infinito, que é o feixe OT1, ele tem grau pelo menos 1 também no ponto P. Então, de forma que a gonalidade ela tem no mínimo 2. Se C é hiperelíptico, então a gonalidade é 2. Se o semigrupo é ordinário, o semigrupo ordinário é um que tem só o 0 e do condutor em diante. Então, a gonalidade também é 2. E aí, aqui, a gente fez uma volta também. Se a gonalidade é 2, então, C é hiperelíptica ou S é ordinário. Né? C é hiperelíptica quer dizer que o 2 pertence a S ou o semigrupo é ordinário. Então, aqui a gente tem se somente se. E se o 3 está no semigrupo, então a gonalidade é no mínimo 3. Então, a gente tem esses resultados aqui. Eu acrescentei aqui esse teorema, ele está um pouquinho com uma anotação um pouquinho diferente, porque é um teorema que está no meu artigo que eu estou submetendo agora semana que vem, junto com o Renato, lá da UFMG, que foi meu orientador de doutorado, o Átila Souza, que acabou de defender o doutorado dele também, o Renato foi orientador, eu fui co-orientadora, e o Naaman Galdino. Então, esse trabalho nosso, que significa esse teorema aqui?
ele, na verdade, ele é uma classificação de curvas trigonais. Né, como eu disse, eu estou trabalhando com semigrupos há quase 12 anos. Bom, 12 anos que eu terminei o doutorado, né? Tem mais que isso. E eu, até então, para analisar se uma curva era trigonal ou não, eu tinha que fazer toda aquela conta, analisar o grau de cada feixe para poder verificar. Aqui, nesse teorema, a gente bate o olho no semigrupo e consegue verificar se é trigonal. Aí, se não for, eu tenho que calcular. Mas se eu tiver um semigrupo o que essa primeira quer dizer? Quer dizer que ele vai ter apenas 2 blocos de lacunas. Um bloco entre 0 e alfa, aí aqui eu tenho vários elementos do semigrupo, até cá, e depois mais um bloco de lacunas aqui, depois eu tenho o condutor em diante. Então, se um semigrupo contém apenas 2 blocos de lacunas, esse semigrupo é trigonal. Eu vou deixar essa observação aqui, que a gente não está falando dessas outras definições aqui. Além disso, se o semigrupo, a partir da multiplicidade alfa, tiver sempre de 2 em 2, alfa mais 2, alfa mais 4, né? E aí, depois a gente tem um condutor, alfa mais 2k, a gente tem, então, que esse semigrupo também vai ser trigonal, né? A curva que tem esse semigrupo vai ser trigonal. E aí, por último, se a multiplicidade é 3, a gente também tem que essa curva é trigonal. O alfa diferente de beta aqui quer dizer que a multiplicidade é diferente do condutor, só para evitar o caso anterior, esse daqui, do semigrupo ser ordinário, tá? Semigrupo ordinário, a multiplicidade coincide com o condutor. Então, nesse caso aqui, a gente também tem trigonal. E são apenas esses casos. Então, a gente consegue bater o olho no semigrupo da curva e saber se a curva é trigonal ou não, olhando para isso daí. Então, esse resultado vai ser publicado por agora e a gente já está estudando um teorema parecido com isso para classificar as curvas tetragonais. Bom, vou falar agora sobre o índice de Clifford. Vou definir o que é, mas para a gente definir o índice de Clifford, eu vou precisar calcular um elemento que é bem mais complexo do que isso na geometria algébrica, mas a gente consegue calcular usando essa definição aqui, tá? Seja ser uma curva algébrica parametrizada, unificada, monomial no espaço projetivo com semigrupo S. Considere esse feixe aqui. Seja G' desse feixe F, o conjunto de todas as lacunas, tais que essa lacuna tem que ser maior do que a maior potência do feixe e que essa lacuna não pertence à valorização de F. E aí, então, G aqui é o conjunto de todas as lacunas, né? Eu falei, mas não coloquei. E aí, então, nós definimos que o H1 de F é a cardinalidade desse conjunto G' de F aqui. A gente define também que o H0 de F é o número de seções do feixe, tá? Então, você vê aqui, ó, 1, 2, você tem aqui N seções no feixe. Esse aqui vai ser o meu H0 de F. Eu preciso dessas duas definições de H0 e H1. Okay? Aqui um exemplo só para a gente poder calcular o H0, ó, o H1. Considere esse feixe F para esse semigrupo aqui. Esse feixe aqui tem H0 igual a 2, né? Porque ele tem duas seções, 1 e T. O G, conjunto das lacunas, é esse, 1, 2, 3, 6, 7, 11. Agora, quem que é o G' de F? G' de F, pela nossa definição, são as lacunas maiores do que o maior expoente aqui da seção global. No caso aqui, o maior expoente da seção global é 1. Então, as lacunas têm que ser de 2 em diante.
Mas, além disso, eu vou exigir que essa lacuna não esteja, ó, na valorização de F. Então, no caso aqui, poderia ser qualquer lacuna entre 2 e 11 aqui do conjunto G. Porém, o 6, por exemplo, não pode estar, porque é valorização de um cara do feixe, né? É valorização do T5 com T. Então, o 6 não está, e nem o 11, que é a valorização do T10 com T. Então, esse aqui é o meu conjunto G' de F. Aqui, esse diagrama dá para a gente enxergar melhor aqui, ó, quem que são as valorizações de F. É o 0 com mais 1, o 4 mais 1 é 5, o 5 mais 1 é 6. E aí, então, sempre quando você soma mais 1 aqui, você vai ter a valorização de F. Nesse caso aqui, a cardinalidade do G' de F é 3, que só contém esses 3 elementos. Então, o H1 de F é 3 e o H0 é 2. E aí, então, aqui mais um exemplo. Se você tem um outro feixe no mesmo exemplo do semigrupo, tá? Eu ainda estou nesse semigrupo S aqui. Mas se você quiser calcular nesse outro feixe aqui, o H0 e o H1, repare que aqui o H0 é 3, porque eu tenho 3 seções globais. Mas o H1, a gente vai ter que calcular quem que é o G'. O G' tem que ser os elementos maiores do que 5. Então, são as lacunas do 6 em diante. Mas repara que no feixe F aqui, você tem T4 e T5. E T4 e T5 já estão no semigrupo. Então, eu não vou acrescentar ninguém que já não esteja no semigrupo aqui. Então, tanto o 6 como o 7 como o 11 vão estar no G'. Ou seja, o H1 de F, que é a cardinalidade desse conjunto, é 3. E o H0 é 3 também. Aqui mais um exemplo, pegou o feixe O de 1T6, ele tem H02, porque tem 2 seções, e o H1, ó, para a gente calcular o G' nesse caso, teria que ser maior do que 6. As lacunas maiores do que 6 só tem o 7 e o 11. Só que o 11 é a valorização do T5 com T6, então ele não pode estar no G', e a cardinalidade dele é só 1. Então, o H1 de F aqui é 1. E aí, o porquê? Bom, aqui é o teorema de Riemann-Roch, tá, gente? Por que eu coloquei esse teorema? Porque é bem chato a gente fazer essas continhas para descobrir o H1, né? O H0 é fácil, só contar quantas seções tem. Mas o H1 é uma continha bem enjoadinha da gente fazer. E aí, então, muitas vezes, faz mais sentido a gente usar esse teorema de Riemann-Roch, que foi um teorema originalmente para curvas suaves, mas ele foi adaptado para curvas regulares dessa maneira, para curvas singulares dessa maneira aí, tá? Seja C uma curva de gênero G, então para cada feixe F em C, a gente tem essa relação aqui. O H0 é fácil de achar, o grau de F a gente sabe calcular, o gênero da curva também. Então, esse teorema de Riemann-Roch permite a gente calcular o H1 sem ter que fazer todas aquelas continhas, tá? Aqui, então, nesse exemplo, eu só usei o teorema de Riemann-Roch para calcular o mesmo exemplo, tá, gente? O mesmo exemplo anterior. A gente já calculou o H1 desse feixe aqui, ó. A gente calculou que o H1 dele é 3. Mas aqui a gente usou o teorema de Riemann-Roch para calcular. Aqui está o enunciado do teorema. O H0 é só contar aqui 3 seções. O grau desse feixe é fácil da gente calcular, porque ele é só 5 no infinito, ele tem grau 0 em P, mais 1 menos o gênero, que é 6. Então, a gente ganha já que o H1 é 3, sem precisar calcular aquele conjunto de a cardinalidade dele e tal. Tá? Bom, eu vou pular isso daqui, que é só a mesma continha. E aí, então, eu vou agora definir o que é o índice de Clifford, e daqui a pouco vai aparecer o porquê de eu precisar desse H1, tá? O índice de Clifford de um feixe, se você tem C, uma curva, para cada feixe C, para cada feixe F em C,
a gente define o índice de Clifford dessa maneira. É o grau do feixe, que a gente já aprendeu a calcular, menos 2 vezes H0 de F menos 1. E aí, então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, na curva C do exemplo anterior, e esse feixe aqui, esse feixe tem um H0 igual a 3 e o grau do feixe é 5. Então, o índice de Clifford para esse feixe é 5 menos 2 vezes H0 menos 1, que dá 1. O índice de Clifford desse feixe é igual a 1. Por outro lado, se você considerar esse outro feixe aqui, 1, T4, T6, apesar dele ter o mesmo H0 aqui, que é 3, ele tem um grau maior. Ele tem grau 6 no infinito e grau 2 em P, de forma que esse feixe tem grau 8. E aí, então, o índice de Clifford desse feixe vai ser 4. E aí, a gente definindo, sabendo como calcular o índice de Clifford de um feixe, a gente vai definir o índice de Clifford de uma curva, como sendo o mínimo do índice de Clifford de todos os feixes, só que são infinitos, tá? A gente tem infinitos feixes. Mas eu vou exigir que o H0 de F seja maior ou igual que 2 e o H1 de F também seja maior ou igual que 2. Tá? Então, tem um porquê dessas exigências aqui, mas não vou entrar em tantos detalhes. Então, o índice de Clifford de C é o mínimo do índice de Clifford de um feixe, desde que valham essas duas condições. E a gente vai chamar de dimensão de Clifford o número, vou chamar de CLD, que é o menor dos H0 menos 1, tal que F computa o índice de Clifford de C. Vamos ver aqui. Esse resultado aqui é um resultado antigo, já de teorema de Clifford, é um resultado importante, que ele me diz que o índice de Clifford é sempre maior ou igual que 0. E, além disso, a igualdade vale se somente se a curva é hiperelíptica ou o semigrupo é ordinário. Tá? Então, isso tudo que está escrito aqui, basicamente, equivale a essa proposição aqui. O índice de Clifford é 0, se somente se a gonalidade C é 2, ou seja, a curva é hiperelíptica ou o semigrupo é ordinário. Caso contrário, o índice de Clifford é estritamente maior que 0. Tá? É o que está escrito aqui. Então, vamos calcular aqui um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui é uma curva que é hiperelíptica, porque o 2 está no semigrupo. Então, o semigrupo dessa curva 1, T2, T7, T8 é esse semigrupo aqui. Mais uma vez, eu acrescentei esse T8, embora ele seja desnecessário como gerador, eu acrescentei para evitar uma singularidade no infinito, tá? Uma curva com esse semigrupo aqui, esse feixe, O de 1, T2, ele tem grau 2 no infinito e 0 em S, e 0 em P, tá? Então, o grau de F é 2. E o H0 é 2, porque eu tenho aqui 1, 2 seções globais. E o índice de Clifford, pela definição, é o grau do feixe, que é 2, menos o dobro de H0 menos 1. Então, o índice de Clifford é 0. Tá? E, de fato, é o que eu gostaria, né, de ter aqui mesmo. O índice de Clifford é 0, se somente se gonalidade é 2. E a gente já sabe que a gonalidade de curvas hiperelípticas é 2. Aqui, pelo teorema de Riemann-Roch, a gente calculou que o H1 dessa curva, desse feixe F, também é 2. E aí, isso significa que esse feixe F, ele satisfaz essa condição aqui, ó, que H0 é maior ou igual que 2 e H1 é maior ou igual que 2. Então, ele pode ser, o feixe F pode ser usado para contabilizar o índice de Clifford da curva C, e ele vai ser o menor de todos, que é 0, não tem como ser menor do que isso. Então, a gente ganha aqui que o índice de Clifford dessa curva é 0 e a dimensão de Clifford, que por definição aqui, ó, é o mínimo de H0 menos 1
de todos os feixes que contabilizam, que podem computar o índice de Clifford. Então, é 2 menos 1, que é 1. Bom, aí aqui uma proposição que também está nesse meu artigo. Se você tem uma curva de gênero 3, então existe um feixe C que contribui para o índice de Clifford. Se somente se a gonalidade é 2, aí aqui é só continha mesmo, usando o fato de que H0 e H1 tem que ser maior ou igual que 2, a gente chega nesse resultado. E aqui a gente tem, então, alguns resultados sobre... Eu não, né, nosso tempo aqui já está esgotando, eu coloquei, para finalizar, alguns resultados que estão nesse artigo nosso. Valem as seguintes afirmações: se a gonalidade é menor que o gênero, então o índice de Clifford é menor ou igual que gonalidade menos 2. Se a gonalidade é igual ao gênero, então a dimensão de Clifford é maior ou igual que 2. Se a gonalidade da curva é 3 e o gênero é maior ou igual que 4, a gente tem o índice de Clifford 1. Se o índice de Clifford é 1, então isso aqui foi uma caracterização, a gente tentou fazer uma caracterização mais geral possível desse tipo de curva com índice de Clifford 1, tá? Aí aqui a gente tem, se a dimensão de Clifford for 1, a gonalidade tem que ser exatamente o índice de Clifford mais 2. E se a gonalidade é menor que o gênero, se a gonalidade for o índice de Clifford mais 2, então a gente tem uma recíproca do item anterior. Esse outro resultado, eu não vou ler tudo aqui, tá? Porque já está um pouquinho... Nosso tempo já está passando aqui. Esse último resultado, eu acho que foi o último que eu coloquei aqui. Esse resultado aqui, ele é bem interessante, tá, gente? Porque, só para esclarecer um pouco, a gente encontrar quem é o índice de Clifford de uma curva, só é fácil se o índice de Clifford for muito pequeno. Por quê? Eu tenho infinitos feixes. Então, se eu encontrar um feixe que calcula índice de Clifford 0, ótimo, porque o índice de Clifford é sempre maior ou igual que 0. Agora, se eu não encontrar um feixe que o índice de Clifford é 0, encontrar um feixe que o índice de Clifford é 1, eu tenho que provar que não existe um outro feixe que não computa o índice de Clifford 0. Então, não é tão simples a gente achar uma curva com um índice de Clifford qualquer. E esse teorema aqui, ele me dá uma família de curvas, no caso aqui são curvas planas, em que eu posso obter o índice de Clifford que eu quiser. Então, a gente provou, a demonstração disso aqui tem 3 páginas e demorou quase 1 ano para ser feita. A gente conseguiu provar que toda curva plana, cujo semigrupo é gerado por alfa mais 1, ela tem índice de Clifford igual a alfa menos 3. Ou seja, se eu der um natural, eu quero achar uma curva com índice de Clifford, sei lá, igual a 10. Então, você pega uma curva gerada por 13 e 14. E aí você tem, então, uma curva com o índice de Clifford que você quer, tá? Então, isso aqui é uma demonstração bem enjoadinha. Usando apenas semigrupos, tá? E aí aqui, o último teorema, eu não vou ler, tá? Aqui já está bem avançado em relação ao que eu escolhi falar para alunos de graduação e mestrado, tá? Aqui já é o nosso último estado. E aqui, então, algumas referências que foram utilizadas. Aqui, essa 21 aqui, que é o que eu falei, que é a dissertação da Paula, ela defendeu ano passado. Então, a maioria dessas coisas aqui estão provadas na dissertação da Paula, apenas esses resultados novos, né, que vão estar no artigo que a gente está submetendo semana que vem. No mais é isso, pessoal. Vocês têm alguma pergunta? Obrigada.
Obrigada, Lia. Obrigada pela palestra. Me sinto privilegiada de ver resultados tão novos aí, e não sou da área, mas vendo o seu comentário sobre como calcular, né, quão difícil é calcular o índice de Clifford, eu me sinto assim privilegiada em ver um resultado tão relevante, tão fresquinho, quentinho aí, saiu do forno. Pessoal, alguma pergunta? Comentários? Bom, eu não sei, gente, eu não sei se ficou muito... eu tentei fazer de forma mais simples possível para os alunos conseguirem acompanhar. Espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, aprender a calcular esses graus aí desses peixes. Não, eu que não sou da área, entendi o começo. Eu entendi essa parte mais simples. Olha, muito bom essa palestra, não? E essa parte que, bom, nós trabalhamos com curvas, a gente trabalha com curvas não singulares, não? E construir códigos sobre essas curvas. Mas aí a minha pergunta, tem aplicação, assim, tem como construir os códigos sobre essas curvas não, singulares para alguns pontos específicos ou não? Tem. Não é uma coisa que eu trabalho, mas tem um colega meu aqui, que é o Eric, ele trabalha com códigos para curvas singulares, usando semigrupos de valores. Ele entrou aqui na UFP tem 6 meses, ele fez o doutorado dele com o Ethan, lá na Unicamp. O Ethan, você deve conhecer. Eu conheço o Eric, não? O Eric fez doutorado no Rio, não? Mas ele está fazendo pós-doc com o Ethan. O pós-doc. A gente trabalha junto. Que ótimo. Tá. Então, ele trabalha com código para curvas singulares. Outra dúvida aí, eu vi que você, assim, calcular a gonalidade não é fácil, não é complicado. Mas tem também uma coisa, por exemplo, que a gente usa para melhorar os parâmetros dos códigos, que é a sequência de gonalidade. Vocês têm isso também aí nessas curvas singulares ou não tem? Ou não sei se tem essa parte da sequência de gonalidade de uma curva. Eu não conheço essa definição, sequência de gonalidade. Que eu também, por exemplo, eu não tinha visto a definição de gonalidade nesse contexto seu, não? Eu tinha visto para códigos sobre corpo de funções, no outro sentido, define um pouco diferente, não? Mas lá a gente usa também a chamada sequência de gonalidade, porque calcular essa sequência, assim, se a gonalidade já é complicado, calcular a sequência de gonalidade ela é muito mais complicada ainda, né? Por exemplo, eu lembro que no meu doutorado eu tentei calcular essa sequência para alguns exemplos específicos de uma curva que eu trabalhei. E isso, assim, não conseguia a sequência completa, não? E eu não sei se tinha esses estudos de sequência aí, não? Mas era só esse comentário. Não conheço essa definição da sequência de gonalidade. O que a gente está tentando calcular num paper que a gente está começando a trabalhar é uma R-gonalidade. Porque essa gonalidade que eu defini, a gente usa um feixe com apenas 2 seções. Se tiver 3 seções, 4 seções, um número fixo de seções, você fixa ali R seções e a gente quer ver se consegue calcular a R-gonalidade. Mas eu acho que é isso porque quando você calcula a R-gonalidade, esse R variando vai te dar uma sequência. E esse R, não sei se ele pode ser qualquer coisa. Acho que ele tem um limitante. Então, não me parece que é nesse sentido, não, mas tá bom. Não, mas muito bom, não. Muito bom aí. Obrigado pela palestra. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, vamos agradecer novamente a Lia pela palestra. Muito obrigada, Lia.
Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de passar um pouquinho aí do que a gente está estudando. Nós é que agradecemos. Obrigada. Vou encerrar a gravação.